Boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui à nossa aula da Siemens. Hoje nós vamos falar sobre uma parte importante do CLP da Siemens, que queria destacar para vocês que a gente tem aqui, ó, no nosso hardware. Nosso hardware aqui, a gente tem uma placa que ela é uma placa de analógica. Então, como que a gente faz aqui uma analógica, né? Imagine que você tenha um componente, você precise, através desse hardware aqui, você deseja controlar um sensor de temperatura, né? Você tem um PT100, e aí como que você faria? Você tem dois canais aqui, o AI 2x2, quer dizer, é analógica input, tem dois canais de 12 bits, e você deseja controlar dois sensores PT100. Então, como que você faria? Primeira coisa, você precisa configurar a placa que você vai usar, né? Então, você pega aqui o AI 2, 12 bits, então você coloca ele aqui, e aqui eles vão te mostrar. O primeiro canal, eles trabalham com um inteiro, né? Então aqui vai ser o 304 e o 305 vai ser o primeiro canal, o 306 e o 307 o segundo canal. E aí você consegue controlar, né? Então vai ser o PIW 304, ele junta com 305, e depois o outro sensor, o outro canal, PIW 306, se junta com 307. Então você clica aqui duas vezes com o esquerdo em cima dele, você vai ver o input, aí você quer um PT100. Então seria um resistor RT, né? Então você vai ter um RT. E aí você tem os vários tipos, né? Você tem um PT100, um níquel 100, né? O que quer dizer um PT100? Quer dizer que é um sensor de platina que a 0 graus ele vai te dar nas pontas do sensor 100 ohms. Então ele quer dizer isso, né? Então ele quer dizer que você, nesse sensor aqui também, ele é N100, Ni100, ele é de níquel, ele é fabricado de níquel, e ele na ponta dele, a 0 graus, ele tem 100 ohms. Então o PT100 trabalha isso. Ele, pela termodinâmica lá, ele trabalha o que, né? Quando você varia a temperatura, vou mostrar para vocês aqui, de uma foto desse tipo de componente, né? Quando você varia a temperatura na ponta do sensor, ele vai variar a resistência no final lá. E aí você vai conseguir ver isso no seu CLP, né? Então deixa eu mostrar umas fotos para vocês aqui de umas imagens referente a isso, né? Vou mostrar aqui então na internet. Vou pegar aqui na internet que é melhor. Então mostrar, né, como é que um sensor PT100 funciona. Então aqui, ó, PT100, né? É um sensor aqui, né? Você vai pegar uma explicação. Ele vai falar para você, ó, ele é um sensor de platina, e ele tem essa propriedade, né? Então ele pode ser de vários aparências, né? Mas ele transforma isso daí, né? Então ele vai, vou pegar aqui uma explicação e vai ficar a aula de termorresistências, né? Então o PT100 pode ser vários tipos, né? Ele tem vários modelos. Então você pode trabalhar ele com muitos modelos que nem está aparecendo aqui na imagem, né? E ele é enclausurado. Então eles são feitos disso. Esse aqui, né, fabrica PT100s de bastões, né? Então tem vários modelos, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, o que é um PT100, né? Então a gente vai ver aqui a explicação, a definição pela termorresistência, né? Se a gente for no Wikipedia aqui, ele vai falar, ó, uma termorresistência, um RTD do inglês Resistive Temperature Detector, é um instrumento que permite conhecer a temperatura do meio ambiente.
reconhecendo a relação entre a resistência elétrica de um material e a sua temperatura, né? A maior parte das termorresistências são feitas de platina, não são também, mas são também utilizadas outros materiais, como por exemplo o níquel. Por norma, quando se fala de uma termorresistência, ela é identificada pelo material que a constitui e pela resistência que apresenta a 0 graus. Então, por exemplo, um PT100 será uma termorresistência de platina que a 0 graus apresenta uma resistência de 100 ohms, né? Ao passo que um Ni 500 será uma termorresistência de níquel que a 0 graus apresenta uma resistência de 500 ohms, né? E aí ela tem essa função, né? Então a gente tem essa, a gente vê umas imagens aqui, é mais ou menos isso, tá? Logicamente tem toda uma teoria aprofundada sobre termorresistências, né? Então, mas na maioria, vamos dizer assim, simplificando, seria isso, né? Então aqui, ó, vários tipos de modelo de PT100, né? E aí a função mas no caso aqui, ó, do nosso programa será assim, né? Então vamos clicar 2 vezes aqui. Então se você usar um PT100, você poderia usar também um de tensão, né? Você poderia entrar numa placa de tensão de 0 a 10, mas vamos fazer um PT100, tá? Vamos fazer um PT100 aqui, como se a nossa placa fosse um de PT100. Então a gente tem esse valor PIW, né, 304, 305 é o primeiro canal, PIW 306, 307 o segundo canal. Vamos dar um salve, copia, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai aparecer para a gente nessa função. Eu vou colocar aqui no FC1 para a gente fazer aqui a nossa. Então imagine que você tem aqui vou fazer um move aqui para ficar mais fácil da gente falar sobre isso, né? Vou fazer um move, então eu vou pegar o PIW, né? Como eu disse para vocês, PIW 304, né? E depois aqui o I0.1, né? Ou você pode colocar direto também, não tem problema. Seu programa vai estar, né, fazendo. E aqui, ó, um PIW 306, que é o segundo canal da nossa placa que a gente tem. Vamos jogar isso aqui numa memória, tá? MW80, pronto, né? E uma outra aqui, MW90. Pronto, né? Então nós pegamos o valor que está aqui e jogamos dentro do nosso simulador, né? Então como que a gente faz isso daqui, né? Então o sinal, ele vai ser analógico, ele é dividido, todo sinal analógico, ele é assim, ele tem 3 fases, né? Então primeiro você pega ele analógico, pode ser de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts, ou pode ser uma termorresistência de 0 a 400, né? Aí no caso seria resistência, seria em ohms, né? Então a 0 graus dá 100 ohms, né? A 22 graus ele dá 112 ohms. E aí cada vez que você vai subindo a temperatura, ele vai aumentando a resistência. Aí tem uma relação fazendo isso. Depois que você tem esse sinal, você tem que jogar esse sinal na sua placa. A sua placa vai pegar esse valor desse sinal e vai dividir em resolução. Né? Como no Siemens é de 0 a 27 mil e não sei quanto, né? Se você for no Onro é de 0 a 6 mil ou de 0 a 12 mil. Se você for no CLP da Delta é de 0 a 2 mil, a 0 a 4 mil, dependendo da placa, né? Então você transforma isso em resolução e depois você transforma isso em unidade de engenharia. O que seria unidade de engenharia? Seria aquilo que a gente quer, ó, de 0, no caso nosso, de 0, um PT100, você quer que seu PT100 meça de 0 a 400 volts, a 400 graus. Então essa é a sua unidade de engenharia. E existem uns cálculos que você faz para obter esse valor, né? Eu queria mostrar para vocês umas imagens que eu tenho aqui. Não sei se eu vou conseguir pegar de como tem aparelhos, né, que convertem
o nosso sinal analógico, ó. Então você tem um PT100 aqui, ó, ele é a 4 fios, né? Então ele tem 2 PT100s aqui dentro dele, né? Esse daqui, então você, o branco com o vermelho é um PT100, outro branco com outro vermelho é outro PT100. Depois assim, tem placas que fazem assim, ó, que nem essa placa. Você alimenta com 24 volts, você joga um PT100 aqui e ele vai te dar um sinal de 0 a 10 volts. Essa placa faz isso, né? Então, o seu sinal analógico é esse, de 0 a 10 volts, né? Se você não tiver a placa para PT100, né? Uma TC, uma thermocooler, né? Uma placa. Então, você usa isso daqui, de 0 a 10 volts. Então, você primeiro pega o sinal, vamos se dizer, analógico, como eu disse, né? De 0 a 5, de 0 a 10, ou um PT100, transforma ele em resolução. No Siemens é de 0 a 27.000, a gente vai ver o valor, e depois transforma ele em unidade de engenharia, que seria de 0 a 400, 0 a 100 graus, 0 a 80 graus, e aí vai, né? Então ele faz isso, né? Ele faz essa conversão no nosso software, né? Então se a gente colocasse aqui, ó, eu vou simular pra gente aqui. Vamos simular aqui a nossa entrada. Eu vou colocar aqui uma memória. Você tem que colocar uma memória de uma variável, tá? Então eu vou colocar aqui PIW 304. Então essa vai ser a nossa memória, e a gente vai colocar aqui ela em formato de slider, em decimal, tá? Então a gente vai simular essa nossa entrada aqui. Deixa eu cravar ele aqui, deixa eu descarregar todo o programa aqui. Ele vai descarregar, vou colocar em ramp, tá funcionando. Então a gente vai simular esse nosso sinal aqui, né? Então a gente vai ver, vou fazer um outro aqui também. Deixa eu tirar esse daqui. Esse daqui seria para insert variável, isso aqui de novo, né? Então vamos colocar aqui PIW 306, que é o nosso onde começa o nosso segundo canal. Dou um enter, ele já vai dar em decimal. Vamos colocar em slider aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Então a gente tem esses dois aqui. Vou dar um salve, vou mandar para esses dois, e aí a gente vai botar o óculos. Vou mudar aqui para decimal, e para a gente ver quando a gente vai. Imagine que isso daqui é a nossa placa externa. Então imagine que eu estou simulando aqui o nosso sensor. E aí quando eu vou mexendo no slider aqui, ele vai me gerando um valor. E vocês vão ver esse valor aqui, tá? Então, ó, só para vocês verem, ó. Olha lá, tá mudando lá, tá vendo? 27.000, 12.000, 15.000. Essa é a resolução da sua placa. Vai chegar uma hora que ele vai dar um estouro. Aí ele vai dar 65.537. Então essa é a resolução da nossa placa, né? Vai de 0 a 65.537. Aí de baixo também é a mesma coisa. Vai de 0 a 65.537. Então como é que você usa isso? Então a primeira coisa, a gente pegou um sinal aqui que era de PT100, né? A gente simulou ele aqui. Então o nosso sensor tá fazendo essa simulação, né? Tá fazendo essa parte, né? Então a gente pegou aqui e deu a resolução. Agora a gente tem que fazer a terceira, aqui a primeira parte, que é o sinal analógico em si, tá? Então você está variando a resistência. Imagine que você está nessa placa aqui, ó, né? Então a gente tem que entender assim, ó. Imagine que você está nessa placa e você está com um sensor aqui ligado, né, nele aqui. Você está com o sensor aqui ligado nele. Ele é sua placa analógica. E você está com um sensor, um PT100 aqui na placa, no pino 1 e 2. E você está variando a resistência. Então você já configurou a sua placa aqui. E ele está te dando essa variação aqui no seu slider, ó. Então embaixo aqui, ó, 65.000. E aí você transformou um sinal analógico em uma resolução. Então a resolução aqui da Siemens é 65.537, né? Agora você fica pensando, como eu transformo isso numa unidade de engenharia?
Então eu vou terminar a aula aqui e na segunda aula, na próxima aula, eu mostro para vocês a forma de como você pegar uma resolução dessa daqui, que é de 0 a 65 mil, e transformar ela numa unidade de engenharia. Pensa que esse sensor vai trabalhar de 0 a 150 graus. Então eu quero que o meu sensor indique de 0 a 150 graus, e depois eu quero mostrar isso num bar graph, né? Dentro aqui da minha IHM, eu quero que apareça um bar graph, e toda vez que eu manipular aqui, aumentar a resistência na minha placa, né? Aumentar a temperatura na ponta do meu sensor, e o que vai acontecer? Ele vai gerar uma resistência, a minha placa vai entender que essa resistência é transformada em resolução, e essa resolução numa unidade de engenharia, tá bom? Então vamos deixar isso para a próxima aula, e a gente divide isso para não ficar muita informação numa aula só. Agradeço a atenção de todos, se inscrevam no canal, deixem seu like, divulguem isso aos seus amigos do Senai, da ETEC, do Colégio Técnico, da Faculdade de Automação. O nosso objetivo aqui é ajudar vocês a terem mais conhecimento sobre o software da Siemens, né? E como fazer essas variações aqui, tá bom? E falem com outros sobre o canal, que aí o canal cresce e todo mundo ganha, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.